quero falar sobre a técnica Feynman. A técnica do Richard Feynman, né? Um grande físico, teórico que viveu no século XX. O cara é considerado um dos maiores físicos e também um grande cientista que o mundo já teve. Richard Feynman fez grandes contribuições no campo da nanotecnologia, da física quântica, né? Da física de partículas e em outros campos relacionados a esse tema em geral. E um dos melhores conceitos que ele descobriu foi a técnica Feynman. A técnica Feynman, ela se encaixa em você querer algo. Eu quero algo, mas como que eu vou ter aquilo? Um dos primeiros passos de você ter o que você quer é você aprender sobre aquilo. Após você aprender sobre aquilo, então você fica muito próximo de ter aquilo. A técnica Feynman explica sobre essa parte aí, como aprender. Como o nosso assunto é justamente fé, Hebreus 11 diz assim: a fé é ver o invisível e crer e obter o incrível. Então, automaticamente, a técnica Feynman fala justamente sobre a questão de fingir. O que é fingir? Fingir é você trabalhar aquela área como se já fosse verdade. A técnica Feynman explica isso. Tipo assim, você quer aprender sobre algo, você vai, escreve aquele texto sobre aquilo dali, e aí então você vai fingir explicando aquilo dali para alguém. Se você ver, eu vou sair um pouquinho aqui, falar sobre o mundo evangélico. Sobre o mundo evangélico não, sobre um personagem mega, top mesmo do mundo evangélico. Um conferencista por nome Billy Graham. Todo mundo do mundo evangélico já ouviu falar dele. Um dos melhores do mundo. Então, diz que o ministério dele ele iniciou justamente usando a técnica Feynman. Ele se retirava para um lugar, né, meio deserto ali, quietinho, e aí então ele fingia ter uma grande multidão e ele ia pregar o evangelho para aquelas pessoas. E ele começou assim. Com o tempo, ele pregava para não sei quantas mil pessoas, milhões de pessoas. E isso, não sei como na Bíblia, você vê lá em Atos também, Pedro também fazendo a mesma coisa. Não sei se Pedro fez que nem Billy Graham ou Billy Graham fez que nem Pedro. Mas tudo faz sentido. Até porque esses dias eu estava lendo a Bíblia e vi uma coisa muito interessante, mas muito interessante mesmo. Nunca vi ninguém contar, mas de repente parece que alguém veio no meu ouvido e disse: olha, isso bem daqui é igual isso bem daqui. João capítulo 14, versículo 2 está escrito assim: na casa de meu pai há muitas moradas. O que significa muitas moradas? Pode ser até milhões de moradas. Na casa de meu pai há milhões de moradas. Está escrito lá João capítulo 14, versículo 2. Só que nos manuscritos encontrados no Mar Morto, está escrito assim, ó: eis que tudo já existe e está adormecido, simplesmente esperando alguém despertar. Tudo já existe. Qualquer ideia que você tiver, qualquer insight de ideia na sua cabeça, já existe. Simplesmente, nós não nos aprofundamos nessas ideias. E por nós não nos aprofundarmos, nós simplesmente não valorizamos. E essa é uma questão. Muitas vezes você acha que você sabe de algo, mas se você for tentar explicar aquilo para alguém, você vai ver quantas brechas vai ter ali. Tudo isso a técnica Feynman explica. Porque, tipo assim, a gente vê a questão de Pedro. Pedro, lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Naqueles dias, capítulo 5, Jesus tinha encontrado Pedro. E Pedro estava pescando. Ele pescou a noite toda, fala o capítulo 5, né, do livro de Lucas, e ele não pegou nada. No versículo 8, Jesus tinha mandado ele, né, versículo 6, 7, Jesus mandou ele pescar. E ele voltou com muito peixe. Então, no versículo 8, ele fala para Jesus se afastar dele. Ele diz assim: Senhor, ausente-te de mim. Por quê? Porque aquele Pedro daquele dia não sabia de nada. Não sabia de nada, nada, nada. Assim somos nós em questão da nossa dificuldade. Meu Deus, como que eu me livro dessa situação, dessa enfermidade? Como que eu consigo minha casa? Como que eu consigo a família que eu quero? Assim nós estamos. Estamos igualzinho Pedro nesse dia. Só que, se você for ver, lá no livro de Mateus, capítulo 14, 29, esse mesmo Pedro que pediu para Jesus se afastar dele, já estava bem adiantado nas coisas. Ele chegou ao ponto de ele pedir para Jesus: mestre, deixa eu andar sobre as águas. E Jesus disse: vem. E ele andou sobre as águas, uns 3 passos ele andou. E é impressionante, entendeu? Aquele Pedro que não sabia nada, de repente estava andando sobre as águas. Só que se você ver,
esse Pedro chegou a ser tão fenômeno que lá em Atos 3:6, a Bíblia diz que ele agarrou a mão de um aleijado e fez o aleijado andar. Tão tal que em Atos 12:4 em diante, Atos capítulo 12, versículo 4 em diante, a Bíblia diz que nem as masmorras daquela época não segurava Pedro. Aí você imagina a perfeição que ele chegou após praticar. E a Bíblia diz que isso levou 3 anos. Dentro de 3 anos, ele fazendo isso, ele chegou a esse nível. Então, tudo no mundo já existe. Às vezes você fica se lamentando, porque é justamente essa questão de lamentação que a Bíblia condena, lá em Número 14:28. A Bíblia condena isso aí. Por quê? Porque, tipo assim, o mesmo pensamento que você vai gastar para tentar encontrar uma solução para o seu problema, é o mesmo pensamento que você vai gastar acreditando que aquilo não tem jeito. Raciocínio. O mesmo pensamento que você vai gastar criando gratidão para o que já aconteceu de bom na sua vida, e foi isso que eu fiz na minha vida um tempo atrás quando eu precisei. Eu gastei o meu pensamento pensando em tudo de bom que já tinha acontecido na minha vida e agradecia, porque para frente eu não conseguia ver nada. Como as pessoas falam sobre essa questão de fonte, eu respeito demais quem tem doutorados e mais doutorado. Uma pessoa para ser médico, ele tem que ter, entendeu? Muitos anos de faculdade. Pois é. E esses são chamados de fonte. É a fonte. Mas no dia que a fonte diz para você que não tem mais jeito, o que você vai fazer? A quem você vai recorrer? Porque foi o que aconteceu comigo. A fonte disse, olha, não tem mais jeito. E naquele dia, como não tinha, eu ouvi de alguém que estudou anos e anos de faculdade falar para mim que não tinha mais jeito. Então eu peguei o meu pensamento, coloquei no meu passado e fui ver o quanto de coisa boa aconteceu na minha vida. E comecei a agradecer. E tudo isso, a técnica Fireman fala sobre isso. Então crie um texto sobre a situação que você está vivendo, um texto bem elaborado, e ensaie aquele texto como se você estivesse escrevendo para um tio seu ou para uma tia, um parente próximo assim, ó. Olha, a minha enfermidade, graças a Deus, já está bem melhor. Eu passei a pensar positivo, passei a acreditar que eu vou me curar, e por incrível que pareça, tudo na minha vida está melhorando. Olha, a minha família está criando cada dia mais aquele relacionamento amoroso entre nós estamos vivendo cada dia mais com perfeição. Você precisa ver como se fosse você escrevendo pro seu tio, né? Tio, no meu emprego eu fui promovido, o meu patrão me trata super bem, meu salário melhorou, agora eu pedi até mais um cartão de crédito. Você precisa ver, eu tô pensando nesse ano ainda trocar de carro. E aquele texto, leia aquilo todo dia, leia em voz alta. E isso tá além da técnica 3, 6 e 9. A técnica Fireman tá além da técnica 3, 6 e 9. Então pratique, busque aquilo que você quer. O seu subconsciente aprende existem 2 maneiras dele aprender: a repetição e a emoção. Se você não consegue perfeição na emoção, aprofunde-se na técnica Fireman e adquira perfeição na repetição. Repita.